Bom dia, meus amigos. Agora tá tudo gravando aqui. Vamos começar a nossa aula, tá certo? Hoje a gente vai falar de referência em ponteiros, né? Então vamos começar primeiro sobre esses dois conceitos. O que é referência? O que é ponteiro? Referência, a gente vai ver, é um apelido para uma variável. Ela não é um tipo de dado, é um outro nome para variável, tá certo? Talvez vocês tenham algum apelido carinhoso na família. Às vezes quem é Pedro, o pessoal chama de Pedrinho, a mãe ou o pai. Aí quando a pessoa fala Pedrinho, você já responde. Isso é uma referência. E em C++ você pode criar, dar apelidos às variáveis e trabalhar com eles, tá certo? Isso é algo importante porque vai nos permitir uma maior velocidade para enviar dados para outras funções e para acessar dados calculados dentro de outras funções, tá certo? Um conceito muito similar, mas que é diferente, é o ponteiro. A referência é um outro nome para a mesma variável. Um ponteiro não, é uma variável que guarda o endereço de outra variável, ou seja, ele é um tipo de dado, tem seus próprios espaços de memória. Ora, você vai ter operadores que lhe permitir acessar o endereço do dado que está guardado nele, e vai ter operadores que lhe permitir acessar o conteúdo do dado do endereço que ele está guardando. Tá certo? Bem na verdade, quase todas as linguagens têm que ter ponteiros ou referências implementadas nela. De alguma forma, quem trabalhou com Java sabe que se você mandar um objeto ou um array para uma função e você alterá-lo naquela função, você alterou o dado original. O mesmo não acontece quando você manda um tipo básico, tipo inteiro, duplo ou flutuante, né? Por que isso? Porque nesse momento que você envia um dado e ele é alterado na função e volta alterado, o que você mandou na verdade foi uma referência ou um ponteiro para aquele dado original, o que permitiu acessar o dado em si e alterá-lo diretamente. Quando a gente manda um tipo duplo e tudo mais, o que ele vai fazer é copiar o valor que está no duplo em outro espaço de memória, que a gente chama que é uma outra variável, e aí você manipula essa cópia. Por isso, quando você retorna da função, o dado original não foi alterado, tá certo? Tem várias coisas em funções que só podem, e na programação, que só podem existir se, ao menos, por debaixo, a linguagem implementar referências de ponteiro. Talvez o programador não esteja ciente que esteja implementado lá, como é o caso muitas vezes de quem aprende a programação usando Java, e às vezes as coisas têm que ser explícitas, como é o caso de C e C++. Tranquilo? Ok, vamos continuando então. Tá certo? Então a gente vai começar como criar uma referência, acessar valores referenciados e a passar a referência a funções. Isso vai aumentar a velocidade do código, tá? E a gente também vai permitir a gente descobrir como retornar referências para que outra função altere o valor de uma variável. Tá certo? Então vamos começar aqui com as nossas telinhas de programas, né? Então deixa eu trocar aqui a tela no... não está apresentando a tela inteira, então não preciso... não tá não, deixa eu ajeitar aqui o compartilhamento. Esse aqui. É esse aqui. Obrigado. Vamos ver aqui vocês estão vendo essa tela de código? Vinícius, Anderson. Ótimo. Aqui a gente vai começar a ver como é que a gente usa as referências. Tá certo? Primeira linha inclui aí o string, ou seja, a entrada e saída de dados. Para facilitar a digitação do nosso código, nós estamos usando o namespace std. Então aqui a gente tem a declaração de um inteiro, como vocês estão acostumados. Agora, a instrução que declara a referência é essa aqui de baixo. Vocês estão vendo isso aqui?
MyScore é igual a score. Mas observem o E comercial ao lado do tipo. Tá certo? Esse E comercial diz que, na verdade, MyScore não precisa de um espaço reservado de memória. Ele é, na verdade, um outro nome para um espaço de memória que já foi reservado em MyScore. É um outro nome para essa variável. Então, quando eu crio essa referência, eu tenho que atribuir ela automaticamente a uma variável que ela se referencia. Ou seja, MyScore é o apelido carinhoso, amigável de MyScore. Tá certo? É o Pedrinho do Pedro. Tá certo? O Toninho do Antônio. Tá certo? E assim por diante. Então, quando eu mandar imprimir aqui na linha 12 MyScore, vai ter exatamente o mesmo valor daqui. Mas o que a gente vai ver é o seguinte: quando eu adicionar aqui 500 a MyScore, as duas vão estar alteradas. Do mesmo jeito, quando eu alterar MyScore, as duas aqui vão estar alteradas. Tá certo? Então, deixa eu abrir aqui um terminal e nós vamos lá compilar e executar para ver as coisas funcionando. Transferindo para o terminal. Por exemplo, da Inglaterra, é o caso, por exemplo, da Dinamarca. Isso está no material que eu já enviei para vocês. Temos também o caso do Vitão, mas que tem restrições. Aqui o código é aquele que a gente viu em sala. Temos a variável e o seu alias. Então, quando eu executar esse código, observe. Esse primeiro print, vocês, independente de saber ou não referência, já esperavam, porque aparentemente é o inteiro com o mesmo valor de MyScore. Mas observe, aqui nesse segundo conjunto de prints, eu só alterei uma das duas, que foi o MyScore. Só manipulei uma aparentemente, mas o resultado é que a manipulação foi sobre os dois. Por que isso aconteceu? Porque MyScore é, na verdade, um outro nome de MyScore. É uma referência para ele. Tanto é que quando eu adiciono aqui nessa outra linha MyScore mais 500, a original também é alterada. Tá certo? Então, é como se eu estivesse dando para a mesma variável. E isso, no primeiro momento, você pode pensar que não... por que eu preciso disso? Bom, para passar para as funções e ganhar mais velocidade. Porque o que a gente vai fazer, tá certo, é mandar a referência ao invés do código original. Tá bom? Então vamos voltar aqui para os slides. Alguma dúvida? Não? Vamos lá. Aqui eu vou destacar a declaração, né? Tá certo? Ah, uma coisa importante. Se vocês forem ler o código de outro programador, ou se vocês forem programar em C++, é comum o pessoal colocar o nome de referência com a letra R na frente, para deixar claro que é um apelido e não um outro tipo de variável, tá certo? E agora a gente vai ver a diferença que isso faz. Aqui temos uma função de swap, ou melhor, a gente vai ter duas funções de swap, a boa e a má. Observe aqui na linha, deixa eu passar aqui de volta para o Sublime. Ok. Observe aqui, biblioteca padrão, use namespace. Vamos lembrar, estou com dois protótipos aqui, ou seja, mais embaixo eu vou ter a declaração do corpo dessas funções, tá certo? Mas a partir do momento que eu declarei o protótipo, a main já os vê, tá certo? E observe, temos dois swaps. Os dois trabalham com inteiros, mas um trabalha com variáveis inteiros e o outro com referências a inteiros.
Então aqui temos dois inteiros, your score e my score, 150 e 1000. Vou imprimir os dois, vou chamar bad swap e vamos ver o resultado disso. Depois eu vou chamar o good swap e vamos ver os resultados. Qual é os códigos desses dois? Bom, vamos ver aqui. Bad swap, int temp igual a x, x igual a y, y igual a temp. Parece um swap normal, tá certo? Mas a gente vai ver porque que ele é bad, porque ele não funciona. E esse aqui é basicamente o mesmo código, a mesma letra. Se eu botar um do lado do outro é igual. A diferença do good and bad está aqui no protótipo da função, no cabeçalho dela. A gente vê que aqui trabalha no good swap com referência e aqui nós trabalhamos com variáveis, tá certo? Então vamos lá pro terminal. Espera um pouquinho. Ayrton, bom dia. Desculpa a confusão com os links. Já estamos no meio da aula, mas vamos nós. Estamos bem no comecinho ainda. Não, tudo em paz, tudo em paz. Essa semana foi muito cheia para mim. Eu posso ter feito algumas confusões, mas está tudo bem. Tá? Então vamos aqui ver esse código. Observe que é o mesmo código que eu exibi na tela. Nós vamos ver o efeito desse bad swap e o efeito desse good swap. Olha só, quando eu imprimo os valores originais, 150 e 1000. Quando eu chamo bad swap, embora o código pareça ser um swap, não há troca. Por que não há troca? Quando eu tenho uma chamada dele aqui em cima, vamos lá, chamo ele MyScore e YourScore. O que vai acontecer? O valor de MyScore é copiado para o espaço de memória associado à variável x. E o valor de YourScore é copiado para outro espaço de memória que está associado ao nome y. E aí você troca com todos esses dois espaços de memória, mas você não mexeu nos dois originais. Razão pela qual, quando se imprime aqui, o swap não foi feito. Isso aconteceria em Java. Agora observe quando eu chamo o good swap, que é essa terceira impressão, os valores foram trocados. Por quê? Porque agora, quando eu chamo esse good swap, eu não tenho o valor do MyScore copiado para uma variável, um outro espaço de memória associado ao nome x. Na verdade, x é um outro nome para MyScore, para o espaço de memória original. Portanto, e o mesmo vale para y. Y é o espaço de memória original YourScore. É só um outro nome para ele. Então, quando eu uso referência, a ideia não é fazer uso de referência dentro da mesma função, mas para enviar e receber valores a outras funções. Porque agora, quando eu faço int temp igual a x, eu estou copiando o valor de MyScore para temp, o de YourScore desse espaço de memória associado a essa palavra é copiado para o espaço de memória associado ao MyScore. E quando eu faço y igual a temp, eu pego o temp e jogo nesse espaço de memória aqui de YourScore. E aí eu tenho realizado o swap. Tá certo? Java faz isso escondido de você quando ele está trabalhando com arrays e com objetos. C e C++ são explícitos. Tá certo? Se você quer esse comportamento, você tem que trabalhar com a referência. Valmor, bom dia. Como é que vai? Tudo em paz? Qual a pergunta até agora não? O que é que houve? Entendido? Pedro Henrique, Wellington. Ok. Então vamos voltar aqui no terminal e vamos voltar então pro slide.
Bom, então essa é a diferença do good e do bad swap. Então aqui a gente pode fazer essa troca de valores tanto em tipos básicos quanto em objetos e arrays, mas temos que ser explícitos na hora de afirmar que isso está acontecendo, tá bom? Destaco que a única diferença dessas duas funções é o protótipo e já fez um impacto forte na implementação. Então o que acontece? Nesse bad swap acontece o que a gente chama em paradigma de programação, na teoria de linguagem de programação e na programação em si, de passagem por valor. O que é isso? Em passagem por valor, eu pego o valor da variável que eu estou mandando para a função, copio ele passando para a função destino. Passei o valor. Na good swap a gente tem, na verdade, um apelido criado para aquele espaço de memória original. É uma referência, então isso a gente chama de passagem de referência. Em Java, quando você passa um objeto para uma função, você está fazendo uma passagem de referência. Quando você pega um int e manda para a função em Java, isso é uma passagem de valor, porque ele faz, na verdade, faz uma cópia do valor do int e manda para lá. Tá certo? Esses termos, passagem por valor e passagem por referência, é da programação independente de linguagem. Tá certo? O que acontece? A passagem por valor, ela tende a ser mais lenta, em especial para tipos compostos, como é o caso de strings, arrays e objetos. Por quê? Porque você tem um overhead, você precisa reservar memória para esses dados e copiar os valores para lá. Isso é lento. Tem um overhead também se você for copiar tipos básicos, mas eles são tão bem implementados e já são tão previsíveis que esse overhead é mínimo. Você não tem ganho em velocidade se você abandonar a passagem por valor e ir para a referência. No entanto, na passagem de referência para objetos strings, arrays e outros objetos mais complexos, tipos de dados compostos, structs, que a gente vai ver ainda mais adiante, você vai ter uma maior velocidade. Tá certo? Sem falar que você permite acesso ao objeto ser alterado. Para tipos similares, como eu já comentei, a velocidade é mais ou menos a mesma. Agora vamos ver as potencialidades disso e os cuidados que temos que ter. Porque isso tanto pode ser fonte de bugs como ser fonte de força. Agora tem como a diferença de sintaxe é mínima e tem que ser porque você obter um endereço de criar um apelido e o outro são operações muito comuns nas linguagens que trabalham isso de forma explícita. Então a diferença de sintaxe tem que ser mínima, mas por ser mínima é muito fácil esquecer um símbolo ou confundir que símbolo tem que ser usado ali e fazer a troca. A hora você está fazendo por valor quando você quer fazer preferência, a hora você faz preferência quando quer ser valor. Então vamos ver um pouco os cuidados com isso. Vou voltar ao exemplo do inventário do herói. Tá certo? Observe que eu vou ter uma função aqui, display. Estão vendo ela? Sim, né? Então, essa função display recebe um const vector string. Olha o comercial aqui ao lado do tipo inventory. Ou seja, eu vou trabalhar com um dado original, com a string original, com o vetor de strings originais. Tá certo? Então, quando eu chegar aqui e colocar espada, armadura e escudo e mandar display, a display vai trabalhar com o vetor original. Certo? E o que ela vai fazer? Olha, vetor string começa o iterador, do começo, enquanto não chegar ao fim, incrementa e aí ele vai imprimir o conteúdo do iterador, que a gente viu na aula passada. Quando você bota o asterisco da frente, você mostra o conteúdo que está sendo apontado pelo iterador. Tá certo? Então vamos trocar aqui e começar a entender. Trocar de tela e começar a entender o que isso vai representar. Na palma da minha mão, a partir desse aparelho, como é que eu vou valorizar o que não era supostamente como se fosse o família, aquele fazer minha agenda. O família poderia fazer melhor que esse celular.
mandei os itens e está aqui eles impressos. Então, eu mandar por referência, permaneceu. Observe que eu botei agora a palavra-chave const na frente. O que isso quer dizer? Que, embora eu esteja trabalhando com referência, eu não permito que o dado seja alterado. Por exemplo, se eu alterar essa função display para alterar um elemento dele, eu vou fazer isso aqui no Sublime aqui rapidinho e dou um cut aqui para vocês. Observe que eu alterei ela aqui. Agora eu estou tentando alterar, tá certo? O elemento 0. Como eu mandei o dado original e aqui é só uma função de display, eu não quero que ele seja alterado, usei a palavra const para impedir isso. Então, quando eu for compilar, olha só, já deu um erro exatamente nessa linha. Porque como eu estou passando const, eu não permito que ele seja alterado. Tá bom? Isso é para eu prevenir que eu posso, então, acelerar o meu envio sem permitir um efeito colateral de permitir alteração, que é algo que eu não quero. Pronto, agora eu alterei de volta e ele compilou sem problema nenhum. Certo? Agora vamos ver algumas outras funções e vamos começar a ver o que pode acontecer nas coisas na vida. Perigos, tá certo? Ter o valor da variável que você mandou por referência ser alterado de forma desejada. Solução para manter a passagem eficiente, rápida e ao mesmo tempo não permitir o efeito desejado. Use a referência const. Só permite acesso de leitura e você foge do perigo. Tá certo? Vamos fazer aqui mais um exemplo. Observe que agora eu vou ter uma função aqui, tá certo? E eu vou trabalhar com função que recebe por referência, vocês estão vendo aqui na linha 10, só que ela não tem obrigação de manter. Ela não é só uma passagem de leitura, ela pode alterar. Tá certo? Então vamos ver esse código que eu vou comentar ele melhor, acho que no Sublime. Às vezes eu penso que não devia ficar direto no Sublime, porque é quase que mais constante minha presença lá. Pronto. Temos aqui incluir a string. Vamos trabalhar com strings, vamos trabalhar com vector. Use namespace std e aqui a referência que eu falei. Duas coisas. Ela recebe um vetor original e um índice. Mas olha só o que ela faz também. Tá vendo? É comercial do lado do tipo string. Ou seja, o que ela vai retornar é uma referência a um espaço de memória. Ou seja, o valor que ela retornar permitirá o acesso a um espaço de memória. Tá bom? Então, quando eu chego aqui na main, crio o inventório e coloco os materiais, e eu chego aqui, out, send return reference to count, e eu mando a referência, ele vai imprimir o inventório índice 0. Por quê? Porque aqui, vamos ver aqui é ref to elements, ela só tem uma linha, que é retornar um índice i do vetor. Só que não é exatamente o índice, uma cópia dele que vai ser retornada. Olha o comercial aqui. É o dado original que vai ser retornado. E ele vai poder, então, ser alterado por quem receber. Tá bom? Então vamos lá para o terminal e ver isso funcionando. De adorar ou introduzir deuses estranhos na cultura grega, ou, mais ainda, de os deuses locais. Então essa ansiedade levou Sócrates a óbito. Não foi só essa acusação.
Tá aqui o código e eu vou executar ele. Olha só. Quando ele chega aqui, mandando a referência retornada, e ele retorna a referência para o índice 0, ele na verdade ele está retornando um objeto original índice 0. Não faz muito sentido que essa é a própria função dele está, mas imagine que ele está passando de função para função. Tá certo? Observe, quando eu faço isso aqui e eu atribuo ref to element a essa outra referência, o que eu alterar agora usando rstr vai alterar o elemento 1, que é a armadura. Então, quando eu imprimir, ele vai imprimir aquilo dali. E se eu alterar, vai alterar. Mas até o momento eu só estou dando Cout. Só que aqui, ó, rstr, que era uma referência... Ui, o cachorrinho ficou bravo aqui. Espera um pouquinho. str, que era uma referência... Perdoe-me. Aqui, string str é uma cópia, certo? Ali. Agora, rstr recebeu healing potion. O que significa isso? Que eu alterei a variável original de quem esse apelido se referencia. Então, quando eu mando imprimir o índice 1, como o rstr estava apontando para lá, tá certo? Esse aqui vai ser alterado. Em compensação, se alterar o str, nada vai acontecer com esse escudo aqui. Então, até que eu vou fazer esse exemplo aqui agora. Tá? Vou fazer imprimir aqui. Uma luta por parte dos fundadores por manter esses valores associados. Observe que eu criei agora uma nova linha. Tá, esqueci de dar um NDL, mas vocês me aguentam. Ela vai além do natural. Por ser além do natural, ela é atemporal. Deixa eu dar um NDL para ficar mais fácil de visualizar. Então, os conservadores tentam fazer esse tipo de relação. Então, não, 2 logo. Botei 2 NDLs. Compilando. Observe. Aqui eu troquei str, que se vocês olharem o código aqui em cima, ela recebeu o elemento número 2. Na verdade, era uma cópia da string que está lá. Tá certo? Então, se eu alterar ela de shield para super shield, e nada alterou em inventório 2. Inventório 2 continua sendo shield. Tá certo? Ao passo que se eu trabalhar com a referência, quando eu altero usando um apelido, ou seja, a referência, eu estou alterando o dado original. Tá certo? Isso é quem veio de Java percebe essa diferença, que você tem que tomar cuidado. Aqui você tem que ser bem explícito quando você quer alterar o objeto original. Você quer alterar o objeto original usando uma outra função, você tem que ser claro e dizer que está mandando uma referência. Do contrário, você vai ter só uma cópia do objeto original. Estamos claros aqui nisso aí, turma? porque primeiro vem Jesus, judeu. Pessoas às vezes falam, eu gosto de judeu, mas sou cristão. Ok, Anderson, obrigado pelo feedback. Então vamos continuar. Então Jesus veio, mas se ateve enquanto ministério, já que como criança ele chegou a ser levado por gente de Herodes. Ele se ateve àquela região ali de Israel. Cuidado. Vocês estão vendo que essa ref to element retorna referência ao objeto. Ótimo. Mas essa referência só é válida se o objeto ainda estiver existindo em algum canto. Tá certo?
Os objetos, quando ficam completamente fora do escopo, ou seja, quando eles são criados dentro de um abre e fecha chaves, dentro de uma função, e essa função se encerra, ou seja, o objeto perde o escopo dele e o tempo de vida dele, nesse momento, um apelido para algo que morreu também está morto. Tá certo? Faz sentido? O que eu estou falando faz sentido, gente? Os que ficam são chamados pares na igreja. Em razão desse nome pares na Faz. igreja, surgem Pronto, deixa eu repetir aqui. Você sabe, por exemplo, deixa-me voltar então aqui para o slide e para o código. Pronto. Vocês concordam comigo que esse inventório só existe dentro desse par de chaves da main, concordam? Do mesmo jeito, se eu criar uma variável dentro de outra função, ela só existe enquanto eu não encontrar o fecha-chaves de onde ela participou. Concordam comigo? não a defesa da igreja, Sim. Ótimo. O que acontece? mas é a defesa da Vamos supor que eu retornei essa referência, pagão. comecei uma função, mandei ela para frente para outra função, que retornou a referência que eu guardei no objeto, que vai retornar para outra função. Então, deixa eu ver se eu deixo esse exemplo mais claro. O objeto A é criado na função A. Ele vai para a função B, que cria um objeto B, tá certo? E uma variável de B é mandada de volta de referência para A. Mas era uma variável que só existia em B. Ela não existia em A originariamente e nem na função que chamou A originariamente. Então, quando encerrou a função B, encerrou o escopo, o tempo de vida daquela variável também. Então, embora A tenha recebido uma referência para a variável que estava em B, tá certo? Essa variável morreu em B, porque B se encerrou. Então não adianta ter um apelido para o espaço de memória que agora foi marcado como livre. Isso não está mais guardando um dado, ele está com o que a gente chama de lista de memória, ou seja, com bits em valores indefinidos ou em que nós não definimos, aleatórios. E chamamos isso de lixo de memória. Tá certo? Então, quando você está passando uma referência, num exemplo pequeno desse, você vai poder acompanhar e dizer assim, olha, estou mandando o inventório para lá. E o inventório está vivo aqui na main, então não tem como ele morrer. Mas se eu estivesse mandando uma variável para outra função, para outra, e guardando uma referência ali, e depois acessando uma referência de uma variável que era de outra função, que já se encerrou, que já passou seu tempo de vida, aquela referência agora é uma referência no espaço de memória que guarda lixo. Tá certo? E isso dá um erro. Então, manipulações explícitas de referências, elas aumentam muito a velocidade do seu código. Mas também, isso é algo muito poderoso, mas aumenta potencialmente sua capacidade de erro. Porque se em algum momento você fizer a referência a um espaço de memória que já foi desalocado, que já foi coletado do lixo, você vai ter um erro no seu programa. Certo? Esclareci? Pronto. E isso vai nos levar à parte 7. Tá? Normalmente no final de cada sessão eu faço um joguinho, né? Tá certo? Como aqui estamos perto do nosso break, eu vou dar um break assim de 10 minutos. Voltamos exatamente em 10 minutos. Eu preciso de vocês bem hidratados, se levantem, se alonguem, se estiquem, que eu preciso de vocês cabeça fresca. O próximo assunto é essencial, é simples, mas requer cuidados, tá bom? Então vamos ao intervalozinho e daqui a pouco nós retornamos com ponteiros. Fechado? 10 minutinhos, voltamos às 5 para as 10, tá bom? Até breve. Bom dia.
Oi, Anderson. Eu já escrevi, se tem alguém aqui. Bom, vamos agora falar de ponteiros, né? Deixa eu conferir se eu estou com o slide certo aqui guardado. Pronto. Ok, ponteiros e safe pointers. Primeiro vamos lembrar esse slide aqui já antigo, né? Apelido para variável é referência. Não é um tipo de dado, ou seja, eu não tenho um espaço de memória reservado para referência. Ele é um outro nome para o espaço reservado da memória original. Ponteiro não. Eu tenho um espaço memória associado àquele nome. Esse espaço memória guarda o endereço de outra variável. Tá certo? Ou seja, ele é um tipo de dado. Tá certo? A gente vai ver criação, como acessar os dados, constantes e ponteiros, passando e retornando ponteiros, trabalhando com arrays, e hoje a gente chega até safe pointer. Estalar os dedos, arregaçar a manga e vamos começar. A despeito de toda e qualquer coisa que vocês tenham ouvido sobre ponteiros, vocês têm que entender algo muito importante sobre eles. A ideia é simples e é extremamente poderosa, tá certo? Uma variável contendo um endereço de memória. E no endereço guardado, contém os dados. Tá certo? Essa é a ideia dele, não passa disso. Tá certo? E essa ideia, embora simples, é particularmente poderosa. E vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Tá certo? Ok, vamos aqui para esse código point. Include a string, include string, use namespace std. Primeira coisa, olha essa instrução aqui na linha 11. Notem o asterisco ao lado do tipo do dado. Tá certo? O asterisco indica que, na verdade, esse pointer é, na verdade, um ponteiro. Ou seja, ela guardará o endereço de um espaço de memória reservado ao inteiro. Tá certo? Então, os ponteiros, eles não apenas são variáveis que guardam endereço de memória, eles têm tipos de dados associados a ele. Por que isso? Porque a quantidade de memória que eu recebo para um inteiro não é a mesma quantidade de memória que eu reservo para um string. Tá certo? Então, o ponteiro, quando está associado ao tipo, ele também associa ali quantos bytes, na verdade, estão reservados a partir daquele endereço. Lembre que o endereço é de um byte específico. Eu preciso saber quantos bytes o dado ocupa para ter o dado inteiro. Tá certo? Observe essa outra inicialização da linha 13. Tá vendo? P_score igual a 0. Ou seja, estou criando um ponteiro associando ao endereço de memória a 0. E vocês poderiam usar um nome que vocês já estão muito bem acostumados. Null. O null de Java, ou o null de C, ou o null de C++, se refere à mesma coisa. Endereço de memória 0. Por que esse endereço de memória? Porque é um endereço de memória reservado. Nenhum programa, a não ser o kernel do computador, deve acessar o endereço de memória 0. Então, nenhum sistema operacional vai permitir que seu programa acesse esse endereço de memória. Razão pela qual nós usamos isso para inicializar objetos em Java e ponteiros em C, de forma a sinalizar que eles não estão apontando para nenhum dado. Se vocês não colocarem isso, o valor que vai ser guardado no ponteiro vai depender do sistema operacional e do compilador. No Mac, a combinação compilador e sistema operacional faz o ponteiro, toda vez que você declarar ele se apontar para o endereço 0. No Windows, isso não é verdade. Tá certo? Isso significa dizer que ele está apontando para um endereço de memória aleatório no computador. Olha o perigo disso, isso pode estar acessando a memória de outro programa. Tá? E olha o poder disso também. Então, sempre que vocês declararem um ponteiro, de preferência façam isso aqui,
ou façam ele igual a null. Está bem, meus amigos? Anderson, ok. Wellington, sim. Ótimo. Então, sempre inicialize o ponteiro. A maioria das dores de cabeça, 99% dos bugs de ponteiro, 99 não, estou exagerando, 60% dos bugs de ponteiro se resolve com a boa inicialização. Os outros 40% com o uso correto de asterisco e de comercial. Tá? Então, quando eu crio aqui uma variável score do tipo inteiro e guardo 1000, agora eu faço o que? Eu quero guardar um endereço de score. Eu boto comercial do lado do score. Quando eu faço isso, eu guardo um comercial ao lado do nome da variável. Depois da igualdade, um momento, tem um carro aqui saindo. Espera um pouquinho. Paciência. Ok, condições de temperatura e pressão retornando ao normal. Cachorro latindo, mas acho que podemos prosseguir. Quando depois de igual eu uso comercial ao lado de uma variável, eu estou dizendo que eu quero um endereço na memória daquela variável. Então pscore está agora guardando um endereço de score, certo? Então aqui eu vou mandar ele imprimir o endereço de score, o valor de pscore, o valor de score, e se eu quiser acessar o valor que está no endereço de memória guardado no ponteiro, eu uso o operador asterisco. Tá certo? Tem mais coisas aqui, mas eu vou já executar para a gente ter bem claro como é que funcionam essas 4 linhas iniciais aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu mudar para o terminal. O cachorrinho tá feliz aqui. Protegeu a casa do barulho do portão abrindo. Ele tá feliz que só. Tá certo? Ok, vocês estão vendo o terminal, né? Anderson, Wellington, estão acompanhando? Sim, ótimo. Vamos ver esse primeiro conjunto de Cout antes de eu mergulhar no resto. Tá certo? Olha só o que acontece. O comercial score é esse endereço de memória aqui. Deixa eu até ver se consigo aumentar aqui. Isso, tá. Dá pra ver melhor agora. 0x, se vocês lembrarem, 0x quer dizer octal. Octal não, perdoe-me, hexadecimal. Então aqui está o endereço na minha memória RAM de onde estava guardado o dado. 7FFCAED838F8. Esse era o endereço de memória onde o score está guardado. E observe, pscore guardava exatamente esse endereço de memória. Vamos lembrar, os dois Couts que estamos vendo aqui, é isso aqui, um endereço de score e o endereço de pscore, o que está guardado em pscore. Observe que pscore não precisa de comercial, porque eu não estou pegando o endereço da variável que guarda o endereço. Eu estou pegando o endereço que está guardado nele, que é o endereço de score. Tá certo? O valor de score é 1000. Se eu quiser acessar esse valor usando ponteiro, eu digito um asterisco na frente do nome do ponteiro e acesso esse dado. Observe que quando eu acesso esse dado, eu estou acessando a memória de score. Ou seja, o operador de asterisco, ele pega o endereço que está em pscore, mapeia para lá, e o que você colocar ali é a operação sobre aquele endereço. Tá bom? Tudo ok, Valmor?
Anderson, tudo ok, né? Pronto. Aí o que acontece? Vamos continuar analisando nosso código. Se aumentar o valor do score em 500, observe que o score vai estar alterado, obviamente, e quando acessar asterisco P score, eu vou estar acessando o score e, portanto, o valor está alterado. Nós vemos isso aqui, tá certo? O mesmo vai acontecer, tá certo? Se eu adicionar 500 a P score. Asterisco P score, melhor dizendo. Porque asterisco é o conteúdo do endereço de memória. Você lembra que eu disse que 60% dos erros é a inicialização? Os outros 40% tá ou esquecer o asterisco, ou usar comercial, ou usar um outro operador do ponteiro na hora errada. Por quê? Porque endereço de memória também é um valor inteiro e é sujeito à aritmética também. Então, asterisco P score mais igual a 500 vai pegar o conteúdo de score e adicionar 500. Então, não há surpresa quando eu faço isso, tudo está alterado. Tá bom? Aí o que acontece agora? Eu vou criar um novo inteiro, new score. E P score agora está com o endereço de new score. Tá certo? E eu exibo as mesmas coisas aqui. Só que acontece, ó, o endereço do score é esse, e agora PScore, se eu mexer no conteúdo desse endereço de memória, eu estou mexendo no conteúdo de memória que é visível a partir de PScore. Então, no score é 5.000, asterisco PScore é 5.000, mas score normal ainda está com os 2.000. Ele não foi mexido. Por quê? Porque eu alterei o endereço guardado em PScore. Tá certo? Entendido isso? Ok? Deu para acompanhar esse trecho de código, gente? Ok, então vamos para o próximo. Agora eu vou criar um string str e eu vou criar um ponteiro para string pstr que vai ter o endereço da string. Tá? E aí tem aqui, ó, string é esse, o conteúdo de string é esse. Observe, string original score, o conteúdo de pstr é score, funcionou. Observe que a palavra score tem 5 caracteres. Então, se eu pedir, tá certo? O tamanho de score, ele vai me retornar 5. Mas observe essas duas linhas aqui. Asterisco PSTR. Estão vendo essa chamada aqui? Isso significa dizer que eu vou acessar o conteúdo, o dado que está no endereço apontado pelo ponteiro. Como é do tipo string, ela é um objeto e tem funções. Então eu botei parênteses aqui e vou acessar a função size. E ele vai me retornar o tamanho da string. Razão pela qual ele imprimiu 5 aqui embaixo. Entenderam a sintaxe? Iria acessar a lista de memória. Você iria 500 inteiros à frente de PScore. Eu faço esse exemplo daqui a pouco. Tá certo? Não ia dar erro de compilação. Ele iria acessar a lista de memória. Tá certo? Talvez, no máximo, você ganharia um warning. Se você ligar todos os warnings do compilador. Tá bom? Mas eu quero primeiro chamar a atenção para outra sintaxe. Eu posso acessar o conteúdo, a função associada a um objeto, se eu acessar o conteúdo, botar parênteses, ponto size. Porque eu acessei o objeto, asterisco tr, botei o parênteses para deixar claro onde está o asterisco atuando. Do contrário, eu não sei, fica a dúvida, fica dependendo do compilador, sistema operacional, onde esse operador da asterisco vai estar atuando. E acessei o size. Uma outra maneira de fazer isso é, em vez de usar o asterisco, eu usar a seta. Para objetos que têm funções associadas, a seta me permite acessar a função membro diretamente. Eu digo o conteúdo, o que o ponteiro está apontando, size. Tá certo? É como se eu falasse isso. Razão pela qual ele executou a size aqui e deu isso.
Agora eu vou fazer a modificação que o Anderson sugeriu aqui. Tirar o asterisco. Cat. Observe, Anderson, acho que você estava falando disso aqui, não era isso? Não, perdoe-me. Essa linha aqui de cima. P-score mais igual 500. Era isso aqui. Observe a compilação agora. Passou. Não deu nem um warning. Foi direto. E olha só o que vai acontecer agora. Na hora de imprimir, ele não somou 500 a score. E na hora de imprimir, ele acessou uma região de memória cujo conteúdo estava zero. Salvo. Sorte. Tá bom? Sorte. E essa é a parte que é perigosa em ponteiros. Se você não usar o asterisco comercial e a seta nas horas certas, se você não colocar os parênteses no lugarem certos, isso acontece. E o pior, você pode começar a acessar memória de outros programas. E hoje saiu o Sistema Operacional já tenta combater, já tem rotinas para combater isso. 15 anos atrás, 20 anos atrás não tinha. E o negócio era feio. Era feio porque isso às vezes é um bug os hackers mandavam código CGI, dentro do CGI você pode botar código C++ ou C, e eles começavam a acessar certos endereços de memória que eles sabiam que permitiam pegar dados sobre as máquinas. Então isso é muito perigoso, tá certo? É a razão pela qual em programação web nós evitamos C++. Nós usamos C#, usamos outra variante de C adequada à web, usamos Java até, tá certo? Usamos Python. Por quê? Porque o sandbox dele previne isso daí, previne que você acesse memórias de outros cantos. No entanto, é importante se dizer que para aplicações standalone C é seguro. Para aplicações standalone não, desktop embarcados C e C++ são seguros e são muito sólidos, tá certo? E nesse sentido são mais imunes a hacks. Tá bom? Deixa eu retornar aqui o asterisco, que depois eu esqueço. Se eu repetir essa aula um dia, eu tô lascado. Pronto. Tá certo? Ok. Então deixa eu falar para vocês o que o pessoal tem medo de C++. Você viu que simplesmente eu esquecendo o asterisco, apagando o asterisco, o resultado deu completamente diferente. Acho que ninguém discordaria disso aqui na turma. Então, quando você esquece um desse, para você achar esse erro, onde você esqueceu, onde você usou errado, você demora. Tá? E é isso que o pessoal não gosta em C++, é isso que o pessoal tem medo. Tá? Porque os erros são, sinceramente, você não acha um padrão para o erro e fica mais difícil de isolar. A vantagem de você aprender a C++ e a lidar com isso é que depois que você resolveu isso, você pode pegar bug na maioria das linguagens de programação que você vai destrinchar. A não ser que seja uma linguagem de programação feita exclusivamente para você não ler, como é o caso de Malebogia. Acho que é uma linguagem de programação que ela foi escrita, desenvolvida, para que as pessoas tivessem dificuldade de escrever código nela ou ler o código dela. Aí você vai ter dificuldade de toda maneira. Mas para as linguagens modernas hoje em dia, se você aprende a debugar esses ponteiros brutos de C++ e de C, você debuga quase tudo da face da Terra. Só porque você se acostuma, mesmo que aparentemente não tenha um padrão, você começa a ter suspeita de onde é que vai estar o erro e consegue lidar com ele de forma melhor. Tá certo? Então, tem um perigo em C++ com esses ponteiros? Tem. Mas também tem uma habilidade a ser desenvolvida enquanto você aprende. Sem falar que eles são muito rápidos. Tá certo? Ou seja, eles têm a velocidade das referências. Tá bom?
Ok, destacando aqui as operações, os asteriscos e os S comerciais, tá certo? Declaração. Ficou um nome estranho que eu traduzi em português, P um ponteiro, também dá pra ler um ponteiro, né? Desculpem. Mas ele pelo lado bom, fica engraçadinho, vocês não esquecem tão cedo. Então, um ponteiro é um ponteiro para inteiro, tá certo? Eu fazer ele igual a zero e fazer ele igual a null é exatamente a mesma coisa, tá certo? Não é uma constante, tá certo? Para acessar um ponteiro, a gente chama isso de dereferência. Em inglês é mais bonito, dereference, tá certo? Um minuto, por favor, tem uma pessoa pedindo atenção aqui em casa. Um minutinho, tá certo? Tá, pera um pouquinho. Diga. Isso aí, com a mamãe, vou precisar que você diga. Mas aí não é agora não. Quando tiver saindo de fala. Ok, vamos seguir aqui. Então, aquele que o João sugeriu de eu tirar o asterisco faz um ponteiro virar uma merda completa, tá certo? E é um erro comum. Diga-se de passagem. Imagina você fazendo isso sem querer nos dados financeiros da empresa. Nossa senhora. Tá? Assim, não tem, eu não sei se tem nenhum erro histórico catastrófico de ponteiro. Eu sei que tem um erro catastrófico que era de break, mas eu conto isso outro dia. Tá certo? Obtendo endereço com ponteiro mais int. Tá certo? Alterar o conteúdo. É só cuidado. Alterar um conteúdo não pode ter comercial mais int. Por quê? Endereço de memória, meus amigos, é um inteiro de 64 bits hoje em dia. Se a máquina for antiga ou se for ser embarcado, talvez seja 16 ou 32 bits, a depender da natureza do sistema embarcado. Ou até menos. Então, um outro erro comum é botar asterisco e receber o endereço. Por que isso? Porque a gente vai ver que uma forma de lidar com arrays e com matrizes é usando ponteiros. A gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo? Que um ponteiro pode tratar um array, uma única variável em um array. E se você quiser tratar um array de 2 dimensões, você pode fazer isso usando ponteiro para ponteiro, tá certo? É como se tivesse um vetor de ponteiros. E aí você pode fazer até uma matriz interessante, porque você só precisa, que talvez você só precise guardar os valores diferentes de zero. Então as brincadeiras que a gente faz aqui, tá certo? Então uma armadilha muito comum é botar asterisco e receber um endereço quando você não quer fazer isso. Dá erro. Então, para acessar, use asterisco entre parênteses para deixar claro de onde você está tirando o endereço, ou use seta. Tá bom? Entendidos? Tá certo? Ok. Pronto. Uma coisa importante em ponteiros é a palavra-chave const. Você pode fazer um ponteiro para acessar constantes. Const int asterisco p-number. Tá certo? Mas o que acontece? O valor que ele acessa é constante, mas ele pode ser usado para mais de uma constante. Faz sentido? Vamos entender. Ponteiro guarda o endereço de memória. Ele vai guardar o endereço de memória de um inteiro constante. Tá certo? Só que o ponteiro em si pode apontar para uma constante agora e depois ser apontada para outra constante inteira em outro momento. Tá certo? Então, existem ponteiros que apontam para constantes. E se você quiser um ponteiro constante, você vai ter que fazer um ponteiro constante para um inteiro constante. Aí a coisa mais... a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tá certo? Por exemplo, vou fazer o seguinte. Vou pegar uma constante, número máximo de vidas, e fazer esse ponteiro guardar para eles. É uma operação válida. Tá certo? Ponteiros para constantes podem ser alterados. O que não pode ser alterado é o dado da constante que ele aponta. Tá bom? Se você quiser um ponteiro constante, você tem que botar o const depois do asterisco.
No caso aqui eu tenho conte int asterisco conte p bons, ou seja, eu tenho um ponteiro constante para um tipo inteiro constante. Então nenhum ponteiro, nenhum conteúdo pode ser alterado. Pode dar conflito na hora da operação? Não. Quando eu faço o const antes do tipo do dado, eu estou dizendo que é um ponteiro para um inteiro constante, por exemplo. Então o ponteiro pode ser alterado, mas o dado que ele aponta não. Quando eu aponto const depois de eu dizer que é ponteiro, eu digo que o ponteiro é fixo. Aí o ponteiro não pode ser alterado. Ele só pode apontar para aquela variável. Tá arrochado ali, apertado, colado, soldado. Tá? E se eu botar const, como é o caso, então nem o ponteiro, nem um valor que ele pode apontar podem ser alterados. Tá bom? Isso são salvaguardas que reduzem alguns bugs quando você quer mandar um dado só para leitura, por exemplo. Tá certo? Uma observação, tá? Se você quer um ponteiro constante, ou seja, um ponteiro que não muda, não use ponteiro, use referência. Comunica melhor suas intenções, fica mais claro você digitar, reduz a quantidade de bugs. Observe que você tem liberdade de usar os dois. Quando eu falo isso, eu estou falando de boa prática. Ou seja, a vida fica mais fácil se as coisas estão mais claramente escritas. Tá certo? E vamos ver isso aqui agora. Tá bom? Deixa eu então trocar aqui pro... Não, primeiro vamos ver o código aqui. Eu vou fazer aqui um swap de novo. Só que em vez de referência eu vou usar ponteiros. Tá certo? Aí o que acontece? O meu bad swap é aquele bad que está copiando, recebendo a cópia dos valores. Eu não estou trabalhando com os dados originais. Agora o que acontece? Aqui eu tenho um const no px e no py. Ou seja, eu não posso fazer px apontar para outro dado. Porque o const está depois de dizer que ele é um ponteiro. Tá certo? E aí eu posso trocar os dados dentre eles, desde que não altere o endereço de memória que px aponte, nem altere o endereço de memória que o y aponte. Tá vendo aqui entre as linhas 39 e 47? Deixa eu passar para o Sublime. E se vocês não entenderem alguma linha, me avisem. Vão adorar imagens, vão adorar ideias, vão adorar conceito. Esse aqui. Pronto. Então o que é que vai acontecer aqui? Int mais score, your score, valor original, seu valor. O bad swap não vai alterar nada. Tá? Your score e my score vão permanecer os mesmos. O bom swap vai alterar. Agora, como eu estou trabalhando com ponteiros, eu tenho que mandar o endereço deles. Então, primeira coisa que vocês vão notar aqui, nessa linha 25, é que eu não estou mandando mais score, estou mandando um endereço de mais score. E eu não estou mandando your score, estou mandando um endereço de your score. Por quê? Porque na good swap ele trabalha com ponteiro. Então, eu tenho que mandar um endereço. Então, px e py estão com esses endereços que a gente não vai mexer neles. Mas o conteúdo apontado pelo endereço vai. E a gente vai fazer o swap. E as coisas vão funcionar aqui. Dúvidas? Posso botar para compilar e rodar? Sim. Ok, vamos lá. Em alguns lugares é crime, em outros lugares é mal visto, porque a família é vista como algo sagrado. Então, quebrar esse laço é quebrar um laço com Deus, é um laço com a presença de três, é um laço com Maria. Vamos compilar aqui. Com a presença do divino, uma vez que a maior Swipe point versions. da igreja católica ou evangélica. Estão vendo aqui? Caso de morte não seja dentro, Sim. Então vamos executar agora. Observe, o original está aqui. O swap ruim continua sem fazer as drogas. E nossa segunda versão do bom swap fez a troca. A diferença dessa para uso de referência é que agora eu mando com e-comercial aqui, porque eu estou mandando com endereço. Novamente,
Vocês têm liberdade de usar tanto essa versão da Good Swap quanto a anterior. Eu vou lhes dizer que a prática melhor seria talvez usar a anterior. Tem um pouco de preferência da empresa e tudo mais. Por isso que eu digo, provavelmente é a melhor prática. Por quê? Porque você estaria comunicando que você não quer alterar as referências, mas quer alterar o conteúdo das variáveis. Tá bom? Tranquilos? Pronto. Vamos continuar molhando o pé aqui. Vamos mergulhar um pouco mais fundo no mundo dos ponteiros. Tá certo? Aqui eu vou retornar um ponteiro, ó, aquele mesmo inventário que a gente trabalhou antes, só que aqui em vez de retornar uma referência, eu retorno um ponteiro. Tá certo? E aí a gente vai poder trabalhar com isso daí. O que vai ter a mais é que, por exemplo, eu vou mostrar isso aqui no código. Ponteiros também tem uma aritmética. Você pode trabalhar com eles, com operadores de soma e subtração. Tá certo? Então, o que acontece? Quando eu chego aqui essa daí e digo string, que as pessoas asterisco PSTR recebe esse elemento, mais que dizer que ele está apontando para o índice 1 daquele vector, ele pode ter acesso a outras posições daquele vector através de aritmética. Como é um container, eu não recomendo que façam isso. Se for para acessar vários elementos do container, é melhor usar sempre o iterador, que se vocês observarem bem, lembrarem, tem exatamente a mesma sintaxe ponteiro, mas é mais seguro. E você também deixa mais clara qual é a sua intenção. Tá certo? Mas aqui a gente trabalha da mesma forma, tá bom? Que trabalhava no outro, só que agora estamos trabalhando com um endereço, sendo explícitos e dizendo estou retornando um ponteiro para aquele dado. Tá bom? Agora, o algoritmo vai dizer isso que você falou. A vida é fugadador, busca do prazer, fugadador, aponia, busca do prazer, hedonismo. E o utilitarismo para você discutir. Vamos ver isso aqui compilando. Prática, não de forma concreta, teórica, o que é moral, o que é imoral, basta você fazer uma aritmética básica. Você tem uma tenta. Sua atitude já não é tão matemática assim, mas ele segue dentro. Perdoe, não era essa não. O que causa mais prazer e o que causa mais dor. Esse é o primeiro elemento. O segundo, e o que causa mais prazer, a maior quantidade de pessoas. É esse aqui. O que causa dor, a maior quantidade de pessoas. Escolha, portanto, tomando prazer. Não tem mais o que discutir. Cat não, meu amigo. G mais mais. Coloca um bonde, 5 pessoas num lugar e 2 na outra. E você é uma pessoa que tem que ficar mais livre para desviar o bonde. O bonde não pode ser para aquele mata 5 ou mata 2 pessoas. E aí você fazer a escolha. E essa escolha tem que ser baseada. Então vamos lá. Esse primeiro aqui, em primeiro lugar, inventório, recebeu a espada, armadura e escudo. Aqui eu retornei o ponteiro para o elemento índice 0. Então, para acessar o conteúdo, eu tenho que botar o asterisco na frente. Tá bom? Aqui o PSTR recebeu o ponteiro. E eu faço a mesma coisa para imprimir. Asterisco PSTR. Tá certo? Essa instrução aqui e essa outra são muito similares. O que eu estou fazendo é desreferenciando ponteiros e acessando seu conteúdo. Nessa, acessei diretamente desreferenciando o retorno da função. Nessa, o retorno da função foi guardado nessa variável. E eu tirei, e eu então fiz a desreferência aqui. Tá certo? Aqui, se eu quiser fazer atribuição para string, eu tenho que fazer isso aqui. E aqui, a string str vai receber uma cópia da string que está na posição 2. Tá bom? Então, se eu quiser alterar, eu tenho que alterar via o ponteiro, assim como eu tinha que alterar via referência para alterar o original. Do contrário, eu altero a cópia e não altero o conteúdo. Tá bom? Pronto.
Pronto, então a gente agora aqui estamos. Aqui ele deu para você entrar um valor, né, inteiro. E aí foi. Tá bom? Quem for estudar C++ e estiver com Windows, vocês vão ver que tem uma função chamada get, que você espera a entrada do teclado, mas não imprime na tela o que você leu do teclado. Normalmente o pessoal usa isso no ambiente Windows para você esperar uma tecla antes de encerrar o programa ou passar para a próxima etapa do programa. Agora, essa função ela é de uma biblioteca exclusiva para Windows. E aí você não tem ela para Linux, então por isso que está um CI aqui, tá bom? Dúvidas, reclamações, choros, tá tranquilos? Dando para entender? Você usa system.pause, sim, é mais interessante. Mas assim, eu só estou comentando as diferenças nos sistemas operacionais. Então vamos seguir adiante. Então a gente acabou de ver isso aqui. Lembre-se, o mesmo que você tem referência tem que ter com ponteiros e talvez mais. Nunca retorne um ponteiro cujo escopo, ou seja, cuja variável que ele aponta ou o tempo de vida dele se encerra. Tá certo? É a mesma coisa que referência, coisas pipocam por aí. E lembre-se sempre pode olhar o objeto usando o ponteiro recebido. Tá bom? Dúvidas? Ok, relações de arrays e ponteiros. Tá? Quem veio de Java não sabe disso, mas quem veio de C ou de C++ já conhece isso daqui, que é o que? Um array nada mais é que o endereço, o nome do array nada mais é que o endereço de onde o array começa na memória. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos aqui nesse código, include IOStream. Use namespace std, vou ter uma função increase, que eu vou trabalhar com um ponteiro para um array, e trabalha com o número de elementos dele, e uma função display, que aí trabalha com um array também. Observe que um array de uma dimensão é um ponteiro. Certo? E observe que em C++, em array, eu sempre mando o número de elementos do array. Por quê? Porque array em C++ não tem ponto size, tá certo? Não tem ponto length, não tem nenhuma dessas funções. Então é sempre uma boa prática, se você for trabalhar com array, mandar o número de elementos dele. Um momento, pessoal. Ela me avisou, ela disse que ia me chamar quando vocês fossem sair. Ok. Então o que acontece? Estou criando uma rede de marcas de jogo, score, 5.000, 3.500, 2.700. Tá certo? Observe as linhas 17 a 20. Asterisco, high score. High score é um array. E asterisco é um operador de referenciamento de endereço. Então, quando eu boto high scores com asterisco, como é que a linguagem sabe? Bom, primeiramente, o nome de um array é uma variável que guarda o endereço de onde o array começa, que é o elemento 0. Então, esse cout da linha 18 vai imprimir o índice 0. Quando eu boto asterisco high score mais 1, eu estou fazendo o mesmo que avançar um índice no array. E eu vou pedir uma pausa aqui, que minha mãe vai dar uma saída e eu preciso ver o portão para ela. Pausa aqui de 5 minutos, minha gente. Voltamos já. Tá? Obrigado pela paciência. Aulas no mundo do corona. Cadê o jacaré? Hein? Ela tá caçando. Não pegou ainda? Valeu, professor. Ah, tá atrás da porta. Tá viva ainda. Ela tá caçando ele.
Provável. Eu vou levar a avó ao médico, tá? Deixa eu avisar aqui. Pessoal, eu vou ter que dar um intervalo maior porque o carro da minha irmã tá sem bateria e ela tem que levar minha mãe pro check-up médico. Então, como tá sem bateria, sou eu que vou ter que levar. Então, voltamos às 11 horas. Tá certo? Eu vou deixar um aviso aqui, tá bom? Nós estamos aqui voltando para a questão dos ponteiros, né? Então, vou ver isso aqui e botar para compartilhar a tela do Sublime. Ok, aqui no Sublime vocês estão vendo, começa com a leitura, temos duas funções, uma que vai aumentar os valores no array e outra que vai exibi-los. Então, esse primeiro Cout aqui, ele é chamativo porque está botando asterisco ao lado de um nome de uma variável highScore, que é um array, declarado aqui na linha 15. Tá certo? Então, o nome highScore se refere a uma variável que guarda, se você não usar o colchete, ela vai ser simplesmente uma variável que guarda um endereço de início do array. Então, quando você coloca o asterisco na frente, você está dereferenciando um endereço, e isso é aceitável. Razão pela qual ele vai imprimir 5.000 aqui. Quando você coloca aqui o mais 1, vocês estão vendo nessa linha 19 aqui, o que vai acontecer? É o endereço mais 1, mais 1 o quê? Bom, depende do tamanho do tipo do dado. No caso, o tipo do dado do array é inteiro. Então, mais 1 inteiro de bytes, assim, 1 inteiro de bytes, perdoe-me, a expressão correta é mais o tamanho do inteiro em bytes adicionados ao endereço 0. E isso vai lhe permitir acessar o índice 1. E aqui você vai acessar o índice 2. Tá certo? Quando a gente for para a função increase, o que é que ele vai fazer? Array mais igual a 50. Observe, ele recebeu como um ponteiro e está trabalhando como array. E isso é aceitável. Por quê? Porque quando você mandou, olha aqui na linha 23, você mandou o endereço da primeira posição. Esse operador de colchetes, o que ele faz é essa aritmética que vocês veem aqui na linha 19 e 20. Tá certo? Isso acontece em Java, em C e em C++. Tá certo? Em Java é oculto de vocês e em C++ isso pode ser feito de forma explícita. Enquanto você vai no display, novamente ele recebe ponteiro, mas trabalha como array. Tá certo? Então tem esse intercâmbio. Não é um intercâmbio muito forte, porque você não pode alterar o endereço que o highScore aponta. Mas é uma interação interessantíssima, importantíssima, porque destaca o fato que o nome de um array é, na verdade, um endereço de início dele. É uma variável com o endereço de início dele. Então, G++, array parser. E vamos dar um alt e ver. Pronto. Observe, os 3 primeiros valores que foram exibidos aqui são os 3 valores do array, mas a forma como eles foram exibidos foi usando o operador asterisco de ponteiro e o operador de soma definido como para ponteiros. E na hora de eu aumentar o valor, eu usei essa função increase, que está usando um ponteiro como array. Né? E na hora de imprimir também. E ele editou e imprimiu corretamente os dados. Tá certo? Dúvidas? Bom,
Ou o Marcos foi beber água, ou o pessoal nessa pausa que eu fui levar minha mãe pro médico não voltou ainda. Tá certo? Então eu vou continuar na aula aqui. Tá certo? Ou seja, o nome de um array sozinho é a variável que guarda o endereço primeiro do array. Um const pointer. Usando o operador mais, a gente acessa os membros. E, em parte é o que o operador anticolchete faz. Tá certo? Então é sempre uma boa prática você passar um array e passar também um elemento que se pode acessar dele, ou você passar um ponteiro, passar a quantidade de elementos que aquele ponteiro está referenciando. A sintaxe de C é semelhante. Tá bom? Ok, vamos repetir isso. Deixa eu ver aqui. Garantir que estamos no mesmo canto, que é o terminal. Certo? Vamos ver esse código aqui. Quando eu dou... Em primeiro lugar, observe que int_score é um array. Ele foi criado como um array, numa das formas básicas de criação de array que nós vimos em aulas passadas. Tá bom? Agora, a hora de imprimir os dados, eu trato ele como se ele fosse um ponteiro. Por quê? Porque o nome de um array, sem os colchetes, é uma variável que guarda o endereço de memória do início do array. É um ponteiro constante para aquele endereço. Ponteiro constante em que sentido? Que sentido que não pode apontar para outro endereço de memória. Tá? E aí, mas ainda embora seja ponteiro constante, ele pode ser referenciado usando o asterisco. Razão pela qual essa instrução cout asterisco highscore produz a saída do índice 0, que é o primeiro elemento do array. Certo, Marcos? Valmor, deu para entender essa parte agora? Vamos continuar aqui um exemplo. O que acontece agora? Como essa variável sem colchetes é o endereço de memória, se eu fizer ela mais um, eu estou pegando esse endereço e deslocando um conjunto de bytes, que é o conjunto de bytes do tamanho do inteiro. Então, highscore mais um, eu estou deslocando, criando um endereço de memória que seria para o próximo inteiro se ele fosse consecutivo, que é o caso do array. Então, essa instrução aqui é equivalente ao acessar o índice 1 do array e imprimir esse valor aqui. Tá certo? E fazer isso aqui, somar mais 2, eu estou acessando o índice 2, que é esse outro valor, e é isso que é impresso aqui embaixo. Tá certo? Tá bom? Na hora que eu vou usar a função increase, observe que ela recebe um ponteiro para inteiro constante. Mas quem eu estou mandando para ela? O meu array. E aí eu trabalho com array normal. É o que o Java faz. Eu posso trabalhar assim, e eu vou editar aqui no Sublime, para que eu possa trabalhar com ele também, fazendo a dereferência com a aritmética. Deixa eu mostrar aqui como está o código agora. Observe que agora eu modifiquei main increase. Ela vai trabalhar com o conteúdo de array mais i. Tá? Passou. E olha que a saída foi exatamente a mesma de se eu estivesse trabalhando com array, com o ponteiro como se fosse um array. Então essas duas sintaxes são intercambiáveis. Tá certo? Poderoso, dificulta a leitura. Vamos ver, isso é algo que a gente vai ver mais para frente quando a gente for ver a teoria. Quanto mais poder de expressão você tem na linguagem, mais formas diferentes você vai ter de fazer o mesmo trabalho. E isso significa dizer uma certa dificuldade em ler o que está sendo feito. Mas observe, essas duas formas aqui trabalham com array e com ponteiros de forma quase intercambiável. A diferença do array para um ponteiro é que é um array, quando você declara uma variável como array, ela não pode ser apontada para outro endereço de memória. Enquanto quando você trabalha com ponteiro, desde que não seja um ponteiro amarrado constante,
ele pode ser deslocado para outro endereço de memória. Ficou claro? Vamos a diferença? Pronto. Agora, tudo que nós vimos é muito importante, muito poderoso, mas ao mesmo tempo perigoso. Vocês viram que é muito fácil você cometer um erro ali. E vocês me ficaram me ouvindo falar de novo e de novo que os dois principais erros de ponteiros, o que ocorre 60% das vezes é uma má inicialização dos ponteiros e o outro é usar um ponteiro ou uma referência que esteja fora de escopo. Estão lembrados que a gente falou disso, não é isso? Pronto. Então o que a gente vai fazer agora é falar de uma forma moderna de lidar com ponteiros. Ponteiros tem mais coisas. A palavra-chave new, que vocês estão acostumados a usar em Java, ela nasceu de ponteiros de C++. C++ alocava memória usando new e desalocava usando delete. E aí você tinha um problema, porque às vezes você estava um delete num ponteiro, mas tinha um outro ponteiro apontando para aquele espaço de memória, e aí você tinha uma referência morta, gerando erros loucos no seu sistema. Então, com o tempo, as linguagens de programação, os desenvolvedores dela decidiram que, já que isso não é seguro, vamos criar uma forma segura de trabalhar. Inicialmente foi Java, que trabalha com ponteiros de forma oculta, objetos e arrays em Java, tá certo? Tipos de dados compostos em Java são, na verdade, ponteiros em que a operação não tem operação de deleção e a gerência deles fica a cargo do programa do compilador e da máquina virtual. Contudo, dito isso, ela perde eficiência por fazer isso. Então, alguém pensou uma maneira: eu preciso de eficiência, mas eu não posso ficar no mundo inseguro. Então, criaram os smart pointers. Tá certo? Como é os smart pointers? São ponteiros em que a alocação e desalocação, que eu nem mostrei para vocês direito, nem mostrei o new delete para vocês, desculpe, mas a gente tem uma disciplina de 60 horas e isso é só parte do conteúdo dela, né? Tem mais coisa para ensinar, então eu tenho que me precaver porque essa pucaia é um pouco grande e eu tenho que tomar uns cuidados. Em compensação, vou mostrar a versão nova de ponteiros que começou a surgir em 11, 2017 já está melhor. E dizem que C++, que sai agora em 2020, tem mais recursos avançados. Eles não estão parando de colocar coisas avançadas em C++. Então a gente já viu o que são isso, né? O que acontece? Quando você aloca dinamicamente memória em C++, a vida do objeto pode ficar independente de onde foi criado. E a memória precisa ser liberada explicitamente. Fazer isso de forma errada, você pode ter um ponteiro para aquela referência e isso gera uma fonte de erros. Então, o pessoal decidiu criar ponteiros especiais. Tá certo? Smart pointers. Tá? Deixa eu exibir aqui em tela cheia. Tá? Os smart pointers têm já incorporados em C++ dois tipos. Fora isso, tem uma biblioteca chamada Boost++, que tem novos tipos que planejam, uma vez que estejam concluídos ou estejam bem debugados, bem depurados e bem aceitos pela comunidade, provavelmente devem ser inseridos também em C++. Mas vamos começar com os dois smart pointers que já estão nela. O shared, que tem um subtipo chamado weak, e o unique. O que vai acontecer? Bom, primeiro, olha esse trecho de código. Esse typedef é um outro nome, diz que está informando que T é um outro nome para inteiro. E aqui eu tenho algo que a gente vai ver daqui a pouco, que é o struct. Struct e class são bem parecidos com C++, a gente vai falar sobre isso. Eu não sei se hoje, mas mais tardar semana que vem. Tá certo? O que acontece? Aqui eu estou mandando uma referência para um objeto. Conchifu é comercial S. E eu imprimo. O problema
eu quero fazer isso de forma mais segura, em vez de referência. E aí, para isso, eu vou usar o shared PTR. Perdoe-me. Biblioteca memory. Temos o make shared e o shared PTR. E o que é que isso vai fazer? Factory T argumento. Eu faço um ponteiro do tipo full usando o argumento T. Tá certo? O full ela guarda só uma variável T. Tá certo? Então, eu crio um objeto. Estrutura e classe não são diferentes, então não são tão diferentes assim, a gente vai falar disso com calma, mas por enquanto aguente. Eu estou criando um ponteiro para aquela classe, para aquela estrutura, usando o construtor dela, tá certo? Isso é feito automaticamente usando esse make shared da biblioteca memory. E mais, esse ponteiro ele tem uma vantagem incrível. Um dos principais fontes de bug de ponteiros é as duas principais fontes, má inicialização e ele apontar para um endereço de memória morto, que já foi desalocado, que não está mais com os dados. O que isso faz? Além de criar o ponteiro para o dado, ele cria um contador para aquele dado. Que esse contador vai contar o quê? Vai contar quantos ponteiros estão vendo aquele endereço de memória. Tá certo? Ele só vai permitir que um dado seja desalocado quando você demandar ele desalocar o último ponteiro que aponta para ele. Aí naquele momento o dado vai ser desalocado e vai ser feito automaticamente com o coletor de lixo. Me permito dizer, mais eficaz que o de Java. Pelo menos eu acredito assim. Então, eu posso criar todas as minhas operações com ponteiros. Eu vou ficar lendo aqui nesse código inteiros do teclado e criando ponteiros para aquele argumento que eu estou mandando. Tá certo? E essa referência só vai morrer quando não tiver mais nenhum ponteiro apontando para aquele dado. Quando não tiver, ela morre. É desalocada e marcada como livre. Marcada automaticamente para o nulo. Então, tudo funciona. Ao mesmo tempo, vocês não viram nenhuma operação de alocação de memória. Quem estudou C ou C++ sabe que as operações de alocação de memória é malloc, realloc, new, free e delete. Free e delete para liberação de memória. Mas nesse código vocês não vão ver nada disso. Não precisa. A biblioteca memory cuida do new para você. Tá certo? Ela cuida do delete para você. Tá certo? Bastando apenas que, se um dado não tiver mais nenhuma variável associada a ele, nenhuma ponteira apontando para aquela região de memória, ela é liberada. E a vida fica mais simples. Tá certo? Ou seja, make shared cria o ponteiro compartilhado e o shared PTR, além de apontar para o dado, ele internamente, sem você, enquanto programador, controlar, você pode monitorar, mas quem está cuidando disso é a linguagem de programação agora, conta quantos são ponteiros apontam para o mesmo dado. Quando o contador chegar a 0, aí a memória é desalocada automaticamente. Tá bom? Opa, caí? Vinícius, está me ouvindo? Tá, pronto, estamos aqui. Então, quando vocês estão vendo os slides, né? Ok. Então, eu não vou entrar muito no nível de delete, porque a tendência, os ponteiros antigos é mais por questão, ou você está muito perto do hardware, e você quer mais eficiência, então você vai estar lidando com C++ misturado com C, ou é código legacy. A tendência hoje em dia é a gente migrar cada vez mais para esses ponteiros compartilhados. Como eu não tenho muito tempo, estou focando neles. Tá certo? Observe o uso dele. A gente tem o make shared, também temos o make unique, temos o ponteiro shared PTR, ponteiro unique PTR. A diferença entre os dois: o unique, tá certo? Ele só permite que um ponteiro aponte para os dados.
ele é usado quando o ponteiro está referindo-se a um dado que somente uma pessoa, uma função, uma variável pode ter acesso a ele num dado momento. Você não pode ter duas funções ou dois ponteiros para aquele mesmo dado no mesmo momento. Então você usa o nick. Se você pode ter mais de um ponteiro apontando para o mesmo dado, você usa o shared. Mas olha só, P sozinho agora é uma condição. É verdadeiro se P aponta para um dado, se ele não estiver apontando para um espaço memória válido, ele é falso. Então o teste para saber se o ponteiro está apto a uso ou não é simplesmente if e o ponteiro. Asterisco P é a mesma coisa do asterisco sobre o ponteiro normal. Retorna um conteúdo. P seta memory é a mesma coisa do P seta memory, equivalente a parênteses asterisco P.main. P.get retorna um ponteiro para o objeto apontado para o P. Tá certo? Se o smart point desalocar a memória, P pode se tornar inválido. Tá certo? E swap troca o dado de dois ponteiros. Tá certo? Então, as operações agora sobre ponteiros ficam mais padronizadas nessa biblioteca, que foi implementada de forma segura. Uma coisa que eu tenho que dizer sobre C++. O pessoal que trabalha neles ouve muito bem as críticas. Essas bibliotecas foram primeiro passadas por um projeto chamado Boost, ficaram lá, amadureceram lá e uma vez que estiveram prontos em qualidade foram incorporados a C++. C++ tem essa política que é muito boa e o pessoal que trabalha na implementação da linguagem são programadores de altíssimo nível. Tá certo? Observação: se dois ponteiros são shared, você pode atribuir um ao outro. Tá certo? Make shared cria um ponteiro do tipo T usando o construtor que recebe aqueles argumentos. E o shared PTR, quando você bota um outro ponteiro entre parênteses, aí você usa um ponteiro para criar um ponteiro compartilhado. Tá certo? Você pode atribuir ponteiros compartilhados um para o outro. E você tem as duas funções. O nick retorna true se P é o único ponteiro para o dado e falso caso contrário. E o count diz quantos ponteiros estão compartilhando o mesmo dado. É bem devagar essa última. Use count é uma função horripilantemente devagar para C++, nos padrões C++. Então use para debugar. Tá bom? Ok, aqui é já um exemplo de um outro livro. Tá certo? Então temos em primeiro lugar, temos duas instruções que eu não mostrei antes. If ndef strblob define strblob. O que isso quer dizer? Se eu não tenho uma biblioteca strblob já carregada, carregue agora. Que é essa biblioteca que eu estou criando. Tá certo? Isso previne que eu carregue a mesma biblioteca em arquivos diferentes do meu projeto e tenha um erro de, digamos assim, um duplo carregamento da biblioteca. Não, aqui eu garanto que somente essa vai ser carregada. Então, tenho memória e exceções padrões. Temos agora uma classe, a gente vai ver isso. Tá? Vai receber uma lista de strings, tá certo? E eu vou estar com essa referência back front. Só que aqui eu tenho que meus dados é um ponteiro compartilhado privado para um vetor de string. Tá certo? Então, a partir disso, eu posso usar no construtor o construtor do tipo data para construir meu ponteiro para ele. A coisa se torna mais extensa de escrever. Eu admito isso, e isso significa dizer que você passando o olho rapidamente não vai pegar o código que ele está fazendo no código que ele está expressando de cara. Em compensação, você vai ter um código mais seguro. O que é que essa linha aqui no construtor está fazendo? Recebendo uma lista de strings inicializada e está criando um vetor usando essa lista de strings, fazendo um ponteiro compartilhado em cima desse vetor e atribuindo, tá bom?
Isso é mais confuso num primeiro momento. Em contrapartida, ela é muito mais segura. Tá bom? Vamos ver classes, aí eu volto para esse exemplo, tá bom? Vamos fazer slide de classe. Primeira coisa aqui em classe. Tá? Em C++ e em C, o encapsulamento, diferente de Java, não é feito criando uma única classe por arquivo, compilando ela para um código objeto que vai ser interpretado. Não, em C++ e em C, o meu encapsulamento é feito separando um arquivo que tem os protótipos e a declaração dos tipos dos dados que eu vou utilizar e das funções que eu vou utilizar, protótipo de função e declaração do tipo de dado, de um arquivo que está descrevendo como eles são implementados. Por que isso? Porque eu mando, minha biblioteca vai ser esse arquivo com protótipo, com relação dos tipos de dados, mais um compilado em forma objeto. Vocês obtêm ele compilando com a opção "-c", se for via terminal. Se não for via terminal, você procura isso no manual do seu IDE. Cada um vai ter uma maneira. Ele cria um arquivo .o do arquivo que implementa o código. E esse .o você manda junto com o .h e você pode usar a biblioteca. E assim você cria uma das formas de encapsulamento em C e C++. Por que eu estou destacando isso? Encapsulamento é uma característica padrão do paradigma orientado a objetos, mas não é uma característica exclusiva da orientação a objeto. O paradigma estrutural, paradigmas imperativos, também tem suas formas de implementação de encapsulamento. Em C é separar o arquivo que contém a definição das funções protótipos do arquivo da implementação e mandar o código objeto da implementação junto com o arquivo que diz o que vai estar na implementação para você usar como biblioteca. Tá certo? Por baixo dessa linguagem de programação, isso é utilizado em Java. As bibliotecas você bota import system.io, java.system.io.println, você está importando o código objeto da função println, que pode ou não estar implementado em Java, talvez esteja implementado em C ou C++, ou em outra linguagem, mas você está importando aquele código objeto, adaptado para interpretação pela máquina virtual. No caso, aqui eu estou separando dois arquivos, um .h, que é esse que nós vamos ler aqui, e o outro, que é o .cpp ou HPP, que tem várias extensões possíveis para C++, que vai ter a implementação dele. Nesse .h eu vou incluir a string e a string. E eu vou criar classes seusData. Tá certo? Observe que a primeira coisa que vocês vão ver aqui, quem veio de Java vai notar, é que eu tenho uma palavra-chave que vocês não veem com frequência, ou nunca viram. Friend. Em Java você não tem essa palavra-chave. Em C++ você tem. Orientação a objeto não é feita só de classe mãe e classe filha, classe pai e classe filho. É feito também de funções e classes amigas. O que é uma função ou classe amiga? São funções que podem acessar os dados do objeto daquela classe, mas não podem interferir ou atuar sobre objetos de classes filhas. Faz sentido? Sim. Pronto. Então isso é um amigo. Ele é amigo só dessa classe. Não é amigo do filho dela, não é amigo do pai, da mãe dela. É só dela. Tá certo? Tem a palavra-chave pública e 2 pontos. O que estiver declarado aqui é público. Então vou ter um construtor, que vai ser o default. Depois eu explico o que é isso. Recebe a string. Recebe a string, um número de inteiros e um duplo. E vai chamar essas funções. seusDatas e assim por diante. As funções amigas são somar seusDatas,
que recebe dois dados de eventos constantes, a print e a read. Tá certo? E na parte privada eu tenho, isso aqui é para venda de livros, o serial do livro, tá certo? Quantas unidades foram vendidas e o dinheiro que entrou com essas unidades. Observe que isso aqui vai no ponto H, e é só isso esse arquivo. O ponto C, no caso ponto CC, ponto CPP, eu incluo a string e eu incluo seus datas. Observe que está entre aspas, seus data.h. Por que entre aspas? Porque ele vai procurar primeiro no diretório que estão os arquivos fontes. Tá certo? E aí o que acontece? Para cada coisa que eu declarei aqui, em termos de função, eu tenho a implementação dela aqui. E está sendo informado de que classe ela pertence pelo prefixo seus datas, dois pontos, que é o nome da classe. O nome da classe, dois pontos, seguido do nome da função, me permite, em um arquivo separado, declarar a implementação daquela função. E eu faço isso para cada uma dessas funções. Esses códigos não precisam nem implementar, eu mando isso para vocês, tá? Então, aqui você tem as implementações, tá certo? This em C++, ele é um ponteiro, tá certo? E assim sendo, um ponteiro que aponta para o objeto que chamou a função. E assim sendo, para você retornar esse objeto, você tem que acessar ele via asterisco desse, para retornar o conteúdo. Tá certo? Eu tenho as funções e eu tenho uma outra classe que vai usar essas duas funções. Observe que essa classe só tem a sales.h. Ela não tem a .cc. Na hora de eu compilar, eu mando tudo, ele vai compilar .cc, criar um objeto. A main sabe quais são as funções que estão no código objeto, porque ela tem a sales.h que diz o que vai estar lá, e assim ela executa, encontrando todas as funções que estão no código objeto. Certo? Então, algumas coisas a gente aprende aqui. Como criar classes em C++. Tá certo? Inserir os amigos, tem a parte pública e a parte privada. Se você não especificar o público ou o privado, ele vai assumir que é privado. Tá certo? E aí você pode, num outro arquivo, fazer a classe. Tem que ser um outro arquivo, você podia fazer tudo um .h. Poderia. Mas aí você estaria dando a liberdade em quem recebeu seu .h de editar o seu código, violando o encapsulamento. Essa quebra em um arquivo que a gente chama de arquivo de interface.h para o de implementação é uma forma de encapsulamento de C++ e de C. Tá certo? Classe única para cada elemento. Você pode, no único .h, ter várias classes ali dentro. Não precisa. Eu acho que essa é a sua pergunta. Classe única para cada arquivo? Diferente de Java, não. Você pode ter várias classes definidas num .h e o .c equivalente vai ter que ter essas implementações. Tá bom? Tá certo, Valmor? Ok. Isso também facilita. Como as coisas já estão separadas, é como se você fizesse um pacote já direto no .h e na implementação dele. Em vez de fazer várias classes num pacote que vai lidar, por exemplo, com dados de raio-x ou dados médicos, você faz uma única classe que vai lidar com os tipos de dados que você quer, num todo coerente, no seu pacote, no único arquivo. Mesmo que ele tenha várias classes, as classes estão todos aqueles arquivos. Você só quebra se por conveniência de projeto e de comunicação for melhor quebrar em mais de um arquivo. Tá certo, Valmor? Então a decisão de quantos arquivos você vai utilizar é uma decisão agora de projeto. Tá? Não é mais uma imposição da linguagem de programação. Tá certo? Outra coisa, aqui temos classes amigas, ou seja, eu não preciso definir uma função print dentro da minha classe. Eu posso definir uma função print independente da minha classe. Quando eu vou querer isso? Por preferência, eu posso dizer, olha, seus dados só vai ter os dados de venda e manipulação direta desses dados. Se eu quero imprimir os dados, isso é uma função de impressão de tela, talvez não combine, eu defina que não combina com a ideia de projeto da minha classe e eu separe isso daí. Decisão de projeto.
da equipe, do líder da equipe, tá bom? E aí você pode também definir, criar a sua própria função e imprimir ali dentro. Também não tem problema com relação a isso. É só informando para você ter essa liberdade. E quando você usa a função amiga, uma liberdade maior é que você não precisa criar um objeto daquela classe para fazer aquela função. Você chama função. Então, cabe bem com a ideia de impressão. Ou seja, eu posso mandar imprimir o dado, mesmo que eu não tenha um objeto daquele dado para botar um ponto. Tá certo? Vai agora conforme a necessidade de e gosto da equipe. Tá certo? E aí eu posso trabalhar, vou mandar esses dados para vocês com as instruções de compilações. Aí vocês compilam e testam. Tá? Agora, outra coisa importante que eu quero falar, a gente já está chegando no final da aula da manhã, é que a gente usa aqui a palavra-chave class. Em C++ você pode usar a palavra-chave struct. Struct é algo que vem de C, mas em C++ é mais poderoso. Em C ele é só um tipo de dado composto. Você diz que tipo de dados vão estar ali dentro. Em C++, struct faz a mesma coisa que class, mas tem uma diferença básica. Enquanto class, se você não declarar as palavras-chave pública e privada, assume que automaticamente os membros daquela classe são privados, no struct ele assume que os membros daquela classe são public. Tá certo? Vocês podem ver um struct em código C++, e às vezes até por questão de compatibilidade com C. Tá certo? Mas no mais, tudo funciona como bem parecido com Java, mas você tem algumas forças a mais em C++. Quais são? Bom, primeiramente, diferente de Java, vocês podem já vocês permitem que vocês façam sobrecarga de funções, não é isso? Por exemplo, você pode criar uma função print para sua classe, correto, gente? Estão me acompanhando? Hello! Sim. Ótimo. Então o que acontece? Em Java eu não posso sobrecarregar operadores tipo mais e multiplicação. Em C++ eu posso. Tá certo? Existe uma palavra-chave chamada operator. E eu posso, por exemplo, criar a seguinte operação. String, eu vou digitar no chat, tá? String operator mais, estão vendo? Quando eu uso essa palavra-chave operator, eu estou dentro de uma classe, por exemplo, criando minha própria classe string, ou minha própria sales data. Operator mais, e eu boto um sales datas aqui. Eu estou criando um operador de mais que recebe dois operadores sales, o que vem antes do mais e o que vem depois do mais vai para esse parâmetro aqui, tá certo? E eu realizo a soma. Então, em C++, além das funções normais que eu posso sobrecarregar, eu também posso sobrecarregar os operadores básicos, soma, multiplicação, divisão. Tá certo? Tem alguns operadores que vocês não podem alterar, é o caso do colchete, do asterisco e da seta. Asterisco no sentido do asterisco de ponteiro. Asterisco de multiplicação vocês podem. Tá certo? Incremento, decremento, tudo isso vocês podem redefinir. É parte do polimorfismo. Quem veio de Java pode estar se olhando assim, mas peraí, é parte do polimorfismo? Nunca me ensinaram isso. Porque Java não permite isso. Os criadores de Java não gostavam das pessoas redefinindo os próprios operadores básicos da linguagem. Achavam inseguro. Então, como decisão de projeto da ferramenta Java de programação, eles proibiram a sobrecarga de operadores. Tá certo, gente? Como é que vocês estão? Todos vivos? Ok? Pronto.
Hoje, como teve essa confusão de links, eu vou parar por aqui, tá certo? Até porque passamos por ponteiros, vocês vão ter que dar uma lida. Estamos entrando em classe. Foi muito conteúdo mesmo. Eu tô gravando no desktop aqui. Eu não consigo gravar por essa conta, porque ela não é a conta do departamento DCX, mas é a conta que permite outras pessoas de outros departamentos, de outros cursos que não os do Campus 4 acessem esses vídeos também, tá bom? Então eu vou até parar o vídeo por aqui.